Gente, então continuando aqui, ó, dando continuidade então ao nosso projeto Nave, só relembrar então rapidamente o que a gente fez para a gente poder continuar. Então o que a gente fez até esse momento foi o seguinte, ó, a gente criou três quadros-chave em branco, certo? E antes de criar os três quadros-chave em branco, a gente dimensionou o palco para 700 por 600, sendo que se eu der um Ctrl Enter, olha para você ver, se vocês olharem, notarem o tamanho da tela do jogo, vai ficar desse tamanho aqui, tá? Eu poderia deixar ele maior, tá? Poderia aumentar ele, e sendo que essas coisas a gente configura aqui, ó, no tamanho aqui. Só para fazer um teste bem simples, ó, vou deixar aqui, ó, 200 por 200. Quer dizer que se eu der um Ctrl Enter agora, se eu der um Ctrl Enter, olha o tamanho que vai ficar a janela, tá? Mas não fica interessante, fica um jogo com a tela muito pequena. Então vou voltar aqui, ó, para 700 por 600, dou um Enter, dou um Ctrl Enter agora, Ctrl Enter, e vai ficar nesse tamanho aqui, ó, tá? Só vou modificar aqui, ó. Aqui eu vou deixar 600 e aqui eu vou deixar 700. Dou um Ctrl Enter e assim eu acho que fica melhor, tá? E aqui só vou colocar 650. 650, ok. Dou um Ctrl Enter. Acho que fica melhor assim, tá? Aproveitando aqui, ó, pega a tecla de redimensionar, tá? Transformação livre, para eu poder redimensionar aqui, ó, só para deixar um pouco menor. Se eu apertar a tecla Ctrl K, se não tiver aberto, ó, Ctrl K, ele abre aqui no canto primeiro para eu poder alinhar no centro, na horizontal, e alinhar no centro, vertical. E ele vai jogar para mim, ó, no centro do palco. Se der um Ctrl Enter, pode ver que o botão Start fica no centro do palco, ó. Se der um Start não vai acontecer nada, porque por enquanto não pediu para fazer nada, tá? Feito isso, vou selecionar o quadro 2 da camada de jogo nave. Vou digitar um texto qualquer aqui, eu vou colocar aqui, ó, teste, depois eu vou apagar, tá? Então só vou mudar a cor da fonte aqui, ó, vou colocar um vermelho, eu vou colocar aqui, ó, tudo maiúsculo, teste, tá? E vou selecionar o quadro 3 da camada jogo nave e vou digitar Game Over. Então eu vou dar um clique aqui, ó, vou digitar Game Over. Então essa tela aqui vai ser o jogo propriamente dito, onde esse quadro do meio vai ser o jogo nosso, onde que eu vou criar as naves e tudo vai acontecer. Aqui vai ser quando eu começar quando eu abrir o jogo nave, vai cair nessa tela Start. Quando eu clicar no botão Start, ele vai vir aqui para o jogo. E quando o jogo terminar, tá? Quando o jogo terminar, ele vai ficar na tela Game Over. Só que vamos só modificar algumas coisas aqui para deixar mais interessante, já que a gente está fazendo bem no passo a passo. Eu estava fazendo aqui, ó, Start. Se eu der um Ctrl Enter, ele está parado nessa tela aqui, ó. Se eu der um Start não vai acontecer nada. Ele só está parado nessa tela, porque ó, observem para vocês verem. Ó. Se eu olhar no quadro 1 da camada de jogo nave, então, quadro 1 da camada de jogo nave, eu tenho aqui, ó, um azinho bem lá em cima. Significa que se eu apertar a tecla F9 para chamar o ActionScript, certo? Ó, a tecla F9 serve para chamar o ActionScript. E a gente tinha digitado o comando stop. O stop em ActionScript, deixa eu colocar // aqui, ó, pausar, parar a tela. Então, só está sendo possível ficar parado nessa tela. Se eu der um Ctrl Enter, ó, só está sendo possível ficar parado nessa tela Start porque eu coloquei o stop lá. Se eu tirar esse stop aí, ó, então vou selecionar aqui, ó, vou apertar Delete aqui, ó, apaguei. Se eu der um Ctrl Enter agora, ele fica piscando, ó, tá teste, Game Over, Start, porque ele fica executando, tá? Ele fica fazendo isso daqui, ó, rapidamente. Então, para eu parar aqui, eu seleciono o quadro 1, aperto chamo o ActionScript e digito aqui, ó, Stop. Então, é só para poder explicar por que a tela tá parado lá. Fecho, se eu der um Ctrl Enter agora,
Se eu der um Ctrl Enter, fica parado. Porém, quando eu clicar em Start para começar o jogo, eu quero que ele venha aqui para essa tela de jogo. Aqui, ó. Então, eu vou até apagar o teste. Vou digitar aqui, ó, jogo. Isso aqui é só para fazer um teste, tá, gente? Ó, jogo. Só para fazer um teste. Então, quando eu clicar no botão Start, eu quero que ele venha para esse quadro onde que vai ser o jogo, onde que eu vou desenvolver o jogo. E quando o jogo acabar, ele vai chamar essa tela Game Over. Então, para eu fazer isso, quando ele clicar no botão Start, ele vir para esse quadro de jogo, eu vou ter que fazer da seguinte forma. Eu pego essa ferramenta de seleção, clico em cima do botão, para você saber se o botão está selecionado ou não, dá um clique para fora do palco, aqui, ó, dá um clique no botão, pode ver que vai selecionar justamente somente o botão Start aqui, ó. Então tá selecionado o botão Start, eu vou lá, ou aperto a tecla F9, vem aqui, ó, Windows Action, tá? Action. E vou digitar o seguinte, ó, evento para mouse, tá, gente? Eu quero o seguinte, ó. Eu quero quando eu clique no botão Start, ele chame esse quadro aqui, tá? Evento de mouse em ActionScript é feito da seguinte forma, ó. Tudo minúsculo, tá? On, parênteses, release, fecha parênteses, aí eu vou explicar o que significa, eu vou colocar um comentário que é // abertura do on release, e aqui está sendo fechamento do on release. Significa o seguinte, quando eu clicar com o mouse e liberar o ponteiro do mouse, ele vai chamar tudo que tem aqui dentro do evento onRelease, tá? Poderia ser, ao invés do onRelease, poderia ser onPress. Significa quando eu clicar no botão, na hora que eu clicar, ele já chama o evento para mim. E o release significa que é quando eu liberar, então eu cliquei, se eu manter pressionado não acontece nada, mas na hora que release, quando eu soltar o botão do mouse vai chamar. Então o que eu quero que chame? Quando eu clicar nesse botão aqui, eu quero que chame esse quadro aqui. Para eu fazer isso em ActionScript, eu faço então go to, vá para, tá? Go to, end, e coloca a palavra stop. E se vocês forem lembrar, ó, só para deixar claro, ó, esse quadro 2 aqui, no começo a gente tinha renomeado ele para jogo. Esse aqui a gente renomeou para menu, esse para jogo e o terceiro para game over. Então quando eu clicar no start, eu quero que ele vá para esse quadro aqui que a gente colocou o nome de jogo. Então eu voltando para o ActionScript aqui, ó, seleciono o start aqui, ó, e voltando pro, eu quero que ele vá para o quadro que a gente colocou o nome de jogo, vá para o quadro jogo que a gente colocou o nome e pare. Se eu fizer isso e apertar a tecla Ctrl Enter, ele está parado. Porém, agora a gente colocou um evento de mouse aqui. Quando eu clicar, ele vai aparecer para mim a palavra texto, ó. Tá a palavra jogo, ó. É isso mesmo que aconteceu, tá? Ó, porque eu estou pedindo através de ActionScript, quando eu pressiono em cima do botão, eu estou pedindo para ele ir lá para o segundo quadro, tá? Ó, que eu coloquei jogo. Sendo que, se você não colocou o nome desse quadro de jogo, não colocou nada, ficar dessa forma aqui, ó, ficar dessa forma em branco, eu sei que esse quadro aqui, ó, esse é o 1, esse aqui é o 2. Então, se você não colocou nome nenhum, para eu poder fazer isso, eu seleciono aqui, ó, seleciono o botão Start, vou chamar o ActionScript lá, só que eu não posso deixar jogo mais, eu tenho que deixar o quadro 2. Então, dizendo para ele, ó, vá para o quadro 2 e pare. Então, se eu der um Ctrl Enter novamente, vai funcionar, ó, porque ele vai para o quadro 2. Mas para facilitar a vida nossa, a gente aproveita para deixar aqui com o jogo, porque aqui vai ser o quadro de jogo da nave nossa, onde vai ser onde vai estar as navinhas, essas coisas e tal. Se eu fiz isso, eu seleciono aqui, dou um clique no botão Start, certo? Aperto a tecla F9 ou simplesmente o ActionScript. Eu só não estou apertando o F9, porque se vocês olharem aqui, ó, eu estou com o Camtasia aberto e o F9 serve para pausar a tela. Então por isso que eu não estou apertando o F9 aqui. Então por isso que estou indo em Windows Action. E aqui eu vou voltar para a palavra jogo. E se eu der um Ctrl Enter, quando aparece daqui, gente, ó, isso aqui é interessante acontecer, porque quando aparece isso daqui, ó,
essa tela aqui significa que existe algum erro, tá? Para eu corrigir esse erro aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou verificar aqui o nome do quadro. O quadro chama jogo, beleza? Chama jogo. Aqui chama o que? Menu, e aqui chama Game Over. Vou voltar pro botão Start aqui, ó. Vou apertar a tecla F9 e só vou ver aqui, ó. Stop não. Isso aqui não existe que eu fiz, tá, gente? Vou dar um Ctrl X aqui, ó. É no botão Start. Então, selecionei o botão Start, Action. Aí aqui vai ser Ctrl V, aqui vai ser jogo. Se eu der um Ctrl Enter agora, ó, se eu der um apertar o Start, ele vem pra cá. Tudo bem, gente? Essa aqui é a segunda videoaula. Aí na próxima videoaula a gente continua com o jogo aí.